E fala, meu povo! Hoje eu tô aqui para falar com vocês do Gris Charnel, ou Gris Carnel, versão extrato, tá? Da BDK Parfums. Vou só abrir aqui a resenha, vou só abrir aqui a pirâmide dele aqui rapidão pra gente se basear, né? Obviamente que eu não sigo simplesmente a, as pirâmides, mas eu uso elas para me basear, para ter um fio da meada, digamos assim, né? Um fio condutor para a resenha. E vamos lá resenhar essa criança por vocês. Esse perfume é maravilhoso, já deixando de aviso. Seguinte, a gente tem aqui, povo, na abertura, né, deixa eu só falar para vocês rapidão. Ele é um amadeirado especiado lançado em 2022, assinado pela Mathilde Bejuy. Acho que é assim que fala o nome da moça. Tá? Realmente não conheço a perfumista. É o meu primeiro contato com o perfume dela e devo dizer que estou deveras impressionado pelo trabalho da moça, tá? Realmente uma perfumista de extrema qualidade. Ó, seguinte, na abertura ele vai ter cardamomo, figo e chá preto, tá? Nessa abertura eu sinto bastante do cardamomo, né, que vai trazer ali um especiado fresco, verde. É até um pouco difícil de definir o que é o cardamomo, né? Mas é um especiado fresco, verde, quase como se fosse meio que uma pimenta esverdeada, mas não chega a ser tão picante, né? Ele tem até umas nuances um pouco canforadas e levemente adocicadas no meio. Cardamomo é uma matéria-prima que eu tenho um pouco de dificuldade em pegar na grande maioria dos perfumes e em descrever muitas vezes, porque para mim é um cheiro muito único, né? O cardamomo ele apresenta muitas nuances ao mesmo tempo, né? Eu sinto também aqui, povo, o figo, tá? Mas o figo desse perfume eu até me decepcionei um pouco, talvez, por esperar uma outra coisa, né? Talvez eu esperasse uma coisa mais no caminho ali do figo de Amalfi, né? De Aqua de Parma, que tem aquele figo vermelho, suculento e tudo mais. Aqui não. Tá? Aqui ele apresenta um figo que me apresenta nuances mais verdes, tá? Até meio folháceas, é um negócio meio quase como se fosse uma folha de figo. Eu não pego tanto o figo mais suculento, mais docinho, né? Tem um pouco sim, tá? Não dá pra dizer que não tem. Mas eu esperava mais uma coisa ainda mais suculenta, ainda mais adocicada, ainda mais, né, vermelhinha e tudo mais, o que não sinto tanto aqui. Ele é um perfume majoritariamente verde, né? Você pega o figo com uma nuance um pouco mais verde, o cardamomo, que é uma especiaria, né? Um especiado fresco verde, e o chá, que embora seja o chá preto, ainda assim ele tem uma nuance um pouco esverdeada, né? Ele tem uma nuance mais verde também. Um pouquinho amarga, tá? Eu sinto um leve amargor aqui do chá. E logo a gente começa a perceber o que para mim é a nota principal do perfume, que é a nota de íris, tá? Aqui ele tem uma tonelada de íris, não é um pouquinho de íris, não é um toque de íris, aqui é realmente um perfume que 99,9% das pessoas tratam o Gris Charnel como um perfume de figo. Eu trato ele como um perfume de íris, eu trato ele como um perfume que a nota central é a íris, tá? Um perfume muito atocado, um tanto ceroso, uma íris também levemente verde, levemente vegetal aqui também. A íris desse perfume é uma íris muito completa, ela apresenta praticamente todas as nuances que você pode ver numa íris, mas principalmente para mim, pelo menos, uma íris extremamente atalcada, tá? Uma íris extremamente empoeirada, realmente lembrando aquela coisa de um pó de maquiagem, alguma coisa nesse sentido, tá? Começo a perceber vindo aqui junto dessa íris, né, agora que o perfume já começou a evoluir. Eu não sei se vai dar para vocês perceberem, porque a iluminação aqui não valoriza muito, mas ele é um perfume bem
oleoso, tá, povo? A pele fica realmente bem oleosa quando você borrifa. Obviamente ele é um extrato, né? Então a concentração de óleos essenciais é bem alta, mas nem sempre no extrato você vai perceber essa sensação de oleosidade, né? Eu sei que tem perfumes bem mais oleosos do que ele, mas ainda assim ele me surpreendeu um pouco quanto a esse quesito. Eu começo a perceber junto dessa íris o vetiver, tá? Que vai dar uma característica de raízes, uma característica que muitas vezes o vetiver, ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro, ou ele se mantém no meio do caminho, tá? O que eu quero dizer com isso? Ou ele vai para um lado de chão molhado, de raízes molhadas, ou ele vai para um lado amadeirado um pouco mais seco. Nesse caso, ele se mantém no meio do caminho. Ele se mantém horas um pouco mais terroso, um pouco mais úmido e horas um pouco mais um amadeirado seco, né? Ele fica brincando nesses dois territórios aqui. Ele tem uma nota que eu dei uma pesquisadinha, mas realmente é muito difícil dar uma impressão quando você não tem a percepção da nota isolada, né? Você nunca sentiu a nota isolada, você nunca sentiu a matéria-prima, então é um pouco difícil de você dar para outras pessoas o que essa nota apresenta, já que você nunca sentiu ela, né? Que é uma nota que chama Cistos in Canos. Se alguém, inclusive Gabriel Pedro, está convocado aqui novamente às minhas resenhas, se souber, Gabriel, por favor, explica pra gente o que é que o Cistos in Canos apresenta aí como aroma. De qualquer forma, eu acho que é uma nota que, pelo menos nesse perfume, não tá contribuindo tanto, tá? Ele não tá realmente aparecendo tanto assim. Eu sinto realmente nessa etapa, né, de meio ali, nessa etapa do começo da evolução, mais realmente essa nuance de uma íris atalcada com esse vetiver que fica brincando entre os dois lados, né? Entre um lado mais úmido e um lado mais seco, mais amadeirado, né? E aí a gente começa a ver as notas de base subindo, tá, povo? A primeira nota que eu começo a perceber subindo é o sândalo, tá? Um sândalo que ele também brinca, assim como o vetiver, entre nuances um pouco mais secas e um pouco mais cremosas, mas principalmente o que ele mais apresenta é a nuance cremosa, tá? Uma nuance lactônica, cremosa. É muito especial, cara. O sândalo, quando bem usado, ele modifica o perfume completamente, assim. E ele realmente traz muito dessa característica um pouco mais cerosa e cremosa da íris, né? Ele reforça esse lado, justamente trazendo mais cremosidade num aspecto realmente amadeirado. Ele não deixa de ser uma madeira, não é como se ele fosse um leite, não é como se ele fosse uma nota gourmand, mas ele é uma madeira que se aproxima um pouco mais dessas nuances gourmands, é uma madeira cremosa, é uma madeira que traz realmente uma sensação de conforto, de maciez, de cremosidade para a fragrância, que se mistura muito bem com baunilha, tá? Ele tem uma baunilha muito deliciosa aqui também, que vem subindo da base. Uma baunilha realmente mais gourmand, uma baunilha realmente mais... Ele não chega a ser um perfume gourmand, mas a baunilha em si, eu vejo ela como uma baunilha mais gourmand, eu não vejo ela como uma baunilha charopada, não vejo ela como uma baunilha com algumas outras que apresentam por aí. Realmente eu vejo mais aquela coisa de uma baunilha, como se fosse um bolo de baunilha saindo do forno, basicamente. Uma baunilha quente, envolvente, cremosa e bem adocicada, né? Realmente lembrando um xarope de baunilha, não xarope, mas um extrato de baunilha, realmente. E meio que com essa nuance de bolo levemente esfumaçada. Ela é uma baunilha levemente esfumaçada também. Começo a sentir um pouco da fava tonka, tá? Fava tonka que vai trazer realmente um aspecto parecido com baunilha, mas um aspecto mais amendoado e seco, né? Sinto também aqui um patchouli vindo de fundo, tá? Um patchouli verde, terroso, até levemente achocolatado aqui, mas principalmente verde, mais terroso. E ele tem cedro também, que principalmente agora não está aparecendo tanto, mas principalmente com o decorrer da evolução, esse cedro vem aparecendo, trazendo realmente uma nuance mais seca, amadeirada e levemente verde também. Então ele é um perfume, como vocês viram, majoritariamente verde,
com muita íris e muitas madeiras, né? Ele é realmente um perfume amadeirado. Em relação a desempenho, povo, foi um perfume que teve um desempenho bem considerável na minha pele, tá? Foi um perfume que não teve, assim como todo perfume que realmente foca na íris, pelo menos na minha visão, realmente no meu olfato, ele focou mais no aspecto da íris. Como praticamente todos os perfumes que focam em aspecto de íris, ele não tem uma projeção muito explosiva, né? Ele é realmente um perfume mais formal, mais centrado, é um perfume mais contido, de certa forma, embora ele não deva em nada em relação a desempenho, tá? Ele não é um perfume apagado de nenhuma forma, mas não é nenhuma bomba, tá? Ele fica ali no intermediário, projetando de maneira intermediária, de maneira mediana, pelo menos aí durante 1h30, 2 horas, até mais do que isso, chega até umas 2 horas e meia, tá? Ele projeta bem, mas não tão intensamente, é isso que eu quero dizer. E de fixação pode esquecer ele para cima de 9, 10 horas, tá? Realmente um perfume que fixa muito bem. Acredito que esse foco mais amadeirado, né, essa quantidade de madeiras ali de patchouli, de sândalo, de cedro, com vetiver e tudo mais, isso tudo ajuda muito na fixação da fragrância, né? Ajuda ele a grudar bastante na pele. É um perfume que passa tranquilamente de 10 horas, pelo menos na minha pele, tá? Justamente também pela concentração de óleos essenciais, tá? E assim, ele é um perfume que eu particularmente, de novo, a questão de ocasiões de uso, né? Que eu sempre bato na tecla. Use o perfume na ocasião que você quiser, naquilo que você se sentir confortável. É isso que eu particularmente defendo. Mas ele é um perfume realmente que puxa um pouco mais pro lado formal, tá? Ele é um perfume que realmente puxa para um lado de um escritório, de uma festa noturna, mais uma festa de uma formatura, de um casamento até, mas realmente ocasiões de gala, digamos assim, né? Ocasiões onde o local e a ocasião peçam uma vestimenta um pouco mais elegante, uma coisa mais chique, né? Mais refinada. Ele é um perfume que combina muito bem, assim como 99,99999% dos perfumes que focam em íris, né? A íris, diga você o que quiser, mas a íris é a rainha da elegância na perfumaria, tá? A íris é a grande nota elegante, é a nota mais elegante da perfumaria e não tem jeito, tá? Então qualquer perfume que tenha íris, e principalmente os perfumes que foquem no aspecto de íris, eles vão pedir realmente um traje mais elegante, né? Eles vão pedir realmente ali ocasiões de gala, ocasiões de mais elegância, né? Mas assim, cara, é um perfume que, por cheiro, né, e até pela questão de agradabilidade, pela questão até, de certa forma, de versatilidade, ele não é um perfume extremamente pesado, embora seja um perfume amadeirado, e embora seja um perfume extrato, ele não chega a ser um perfume sufocante e na maioria dos momentos. Obviamente eu só evitaria de usar ele debaixo do sol num dia extremamente quente de verão no Nordeste. Afinal, eu sou do Nordeste, né? Mas é um perfume que eu conseguiria utilizar, principalmente na minha rotina, onde eu tenho acesso em muitos lugares a locais climatizados. Você pode ver o ar-condicionadozinho aqui em cima. Em boa parte do meu dia eu acabo estando em locais climatizados. Então, isso acaba me permitindo utilizar esse perfume praticamente como assinatura na boa parte do tempo, tá? Eu utilizaria esse perfume como assinatura sem problema nenhum, tá? Eu gosto de perfumes com íris, eu gosto de perfumes que puxem para esse lado mais elegante, né? E elegância não confundam exclusivamente com íris, porque tem outras formas de você ser elegante, inclusive a minha forma favorita, que é através de notas animálicas, tá? Sei que nem todo mundo gosta, realmente notas animálicas são muito divisivas, mas, cara, eu particularmente sou apaixonado. Acho que notas animálicas trazem um refino, trazem uma experiência de poder e de elegância muito diferentes, né? Eles trazem uma rota de elegância muito diferente do que a grande maioria das pessoas levam no dia a dia. Mas, enfim, eu gosto desse tipo de fragrância que me faz me sentir poderoso e elegante, sabe? Então, é um perfume que, com certeza absoluta, eu utilizaria ele com facilidade para muitas ocasiões que não necessariamente
sejam essas ocasiões de gala, tá? E é como eu sempre digo, use o perfume como você bem entender, para aquilo que você bem quiser. Em relação se eu teria ou não na coleção, acho que tá bem claro que eu teria ele na coleção. Um perfume realmente que eu amei desde o início. Quando eu senti esse perfume a primeira vez, quando o Attila veio aqui pra gente testar os perfumes, e eu senti essa íris explodindo no mundo, eu falei, cara, eu vou me apaixonar por esse perfume, e de fato, me apaixonei. Foi um perfume que das primeiras vezes que eu usei, eu só conseguia sentir íris, para vocês verem como essa nota realmente se destacou na minha pele. Mas com o tempo, utilizando devagarzinho, utilizando com uma borrifada, indo sentindo o perfume aos poucos, aproximando devagarzinho do nariz, né, e fazendo todo um ritual para perceber todas as notas, né, do perfume, eu fui percebendo toda a profundidade que ele apresenta e toda a linha evolutiva, né, do perfume, toda a evolução que ele apresenta. Realmente um perfume que tem uma evolução bem gostosa, embora seja uma evolução gradual, e uma evolução que faz muito sentido. Ele não foge muito não foge muito do centro, né? Ele não é um perfume que vai para um lado, depois vai para outro, e apresenta gourmands, depois notas especiadas, depois vai para madeira, e depois volta para um lado cítrico, e vai para cá, vai para lá. Não, ele é um perfume centrado, ele é um perfume que faz bastante sentido, mas é um perfume que tem uma evolução muito gradual e muito gostosa de você ir sentindo com o tempo, sabe? Eu particularmente gostei demais desse perfume, cara, muito mesmo. Acho que vale muito a pena, assim como todos os perfumes de íris, povo. Não é um perfume que agrada 99,9% das pessoas, tá? Isso eu tenho que deixar bem claro para vocês. Não é um perfume que vai ter recorde de agradabilidade. É aquela famosa, né? Se você usa perfumes para agradar os outros, eu acho que você não precisa de perfume, você precisa de terapia. Né? Eu realmente acredito na ideia de você utilizar perfumes para você, né? De utilizar perfumes para se agradar, de você utilizar perfumes sem se importar com a opinião dos outros. Afinal, é uma coisa que está no seu corpo, embora as outras pessoas estejam sentindo, né? E aí a gente precisa sempre, obviamente, aliar essa questão do nosso gosto pessoal com a educação, né? Tentando utilizar os perfumes nas ocasiões corretas, tentando utilizar, se você vai para um local um pouco mais fechado, se você vai para um local quente e tudo mais, tentando dar menos borrifadas se você tiver com vontade de utilizar um perfume mais potente. Mas eu sempre digo, cara, não deixe de utilizar os perfumes que você gosta para agradar os outros. Não deixe de comprar os perfumes que você gosta para agradar os outros. Não baseie a sua compra simplesmente em quero agradar as pessoas que estão à minha volta. Se você vive para os outros, você acaba esquecendo de viver a sua vida, de viver para você, que é o mais importante. Né? Você vive a sua vida. Não é? Esse é o verdadeiro sentido, né? Viver a vida pra gente, viver a vida que a gente quer pra gente, né? Muitas vezes eu vejo muita gente frustrada na própria vida porque baseia a própria vida em agradar os outros. Eu acho que isso é muito errado. Você tem que basear a sua vida em agradar você, em fazer as coisas que você tem vontade. Nem sempre isso é possível. Claro que a gente tem que abrir as nossas exceções, principalmente porque vivemos em sociedade. Mas eu acho que é sempre importante pensar na gente em primeiro lugar, tá? E na perfumaria não é diferente. Então, testem o perfume, sintam o que vocês acham e não se preocupem com aquilo que os outros vão dizer. Use os perfumes com responsabilidade, obviamente, mas usem para vocês, tá? Esse é um conselho que eu deixo. Acredito que vocês vão ser muito mais felizes com o universo de perfumaria se vocês seguirem esse conselho que eu dou para vocês, tá? Obviamente, se você tiver num encontro romântico e tudo mais, uma coisa mais específica, onde a sua intenção daquele encontro é agradar uma outra pessoa específica, tudo bem você utilizar um perfume que agrade com muita facilidade. Não tem zero problema nisso, é para isso que existem os perfumes apelativos. Mas no daily basis, né, na sua vida, de maneira geral, cara, utilize perfumes para você que você vai ser muito mais feliz, beleza? Então é isso, povo. Acredito que eu tenha cobrido todos os. Acredito que eu tenha coberto, né? Cobrido não existe. Acredito que eu tenha coberto todas as informações a respeito do perfume. Todas as informações que você precise, né? Para ter uma ideia e despertar ou não a curiosidade de conhecê-lo. Perfume que eu particularmente recomendo muito. Obviamente recomendo que você conheça principalmente através de decantes, para que você não gaste uma fortuna e acabe se arrependendo. Né? Decante é a melhor forma de conhecer perfumaria. E é isso. Espero vocês na próxima resenha. Valeu, falou e até mais.